Dois pontos na reta numérica. Portanto, eu pretendo determinar o comprimento de segmento de reta AB, ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, basta aplicar esta fórmula, ou seja, módulo da diferença entre as abscissas do ponto A e do ponto B. Portanto, faz A menos B como a abscissa do B menos o A. Ok? Portanto, porque o módulo, como sabem, transforma tudo em positivo. O módulo é sempre um número não negativo, porque o módulo representa a distância. Está bem? Ora, muito bem, então a fórmula é esta. Distância entre dois pontos no plano. Ora, muito bem, se o segmento de reta estivesse na vertical, a distância entre A e B seria igual ao módulo da diferença entre as ordenadas. Se estivesse na horizontal, o comprimento de segmento de reta seria igual ao módulo da diferença entre as abscissas. Na oblíqua, nós temos de fazer mais qualquer coisa. Então, vejamos, eu vou colocar um ponto C de modo a construir um triângulo retângulo. E agora vou aplicar o teorema de Pitágoras. Portanto, já vimos que o comprimento AC, portanto, de A a C, é igual ao módulo da diferença das abscissas. O comprimento BC, módulo da diferença das ordenadas. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, chegamos à fórmula que me dá a distância entre dois pontos quaisquer no plano, ok? Só uma chamada de atenção, estas duas expressões dão o mesmo resultado, está bem? Portanto, o quadrado do módulo da diferença entre dois números é igual a quê? Ao quadrado da diferença de dois números, está bem? Portanto, dá igual, reparem, módulo de 4 menos 1 dá 3, módulo de 3 é 3, 3 ao quadrado dá 3. Aqui 4 menos 1 dá 3, 3 ao quadrado dá 3. Portanto, tanto faz escrever assim ou assim. E depois resta calcular. Portanto, cheguei à conclusão que o comprimento deste segmento de reta é raiz quadrada de 10, é igual a raiz quadrada de 10. Generalizando, chegamos à forma. Então, sempre que eu quero calcular a distância entre dois pontos quaisquer, basta aplicar uma destas fórmulas, ok? A mais utilizada é de baixo. Um exemplo, em relação ao diferencial ortonormado, ao XY considera os pontos A, B e C. Determina ao A, portanto, o O é a origem diferencial, certo? Sempre que me pede a distância à origem diferencial, basta que calcular o quê? Reparem, o que é que vai acontecer? Em termos de notação, comprimento de segmento de reta ao A, ou então assim, distância dos pontos O a A. Portanto, raiz quadrada, reparem uma coisa, portanto, vai ficar o quadrado da diferença das abscissas, portanto, menos 1, menos 0. Portanto, menos 1, menos 0. Ora, menos 1, menos 0, aqui vai dar menos 1, certo? Mais o quadrado da diferença entre as ordenadas, portanto, 3 menos 0. 3 menos 0. Portanto, o que é que eu estava a dizer há bocadinho? Quando um dos pontos é a origem diferencial, basta para calcular a distância de um ponto qualquer à origem diferencial, basta fazer o quê? A raiz quadrada da soma do quadrado das coordenadas do ponto, ok? Portanto, neste caso, reparem, ia ficar menos 1 ao quadrado e aqui 3 ao quadrado. Efetuando os cálculos, isto é igual, portanto, raiz quadrada, menos 1 ao quadrado dá 1, mais 9 é igual a raiz de 10. Ok? Mais um exemplo, por exemplo, este aqui. Ora, a distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz quadrada, portanto, agora, o ponto, se quiserem, para não se enganarem, podem fazer assim, menos 1, 3, coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B, 2 menos 4, e agora quadrado da diferença entre as abscissas, portanto, menos 1 e 2, mais quadrado da diferença entre as ordenadas 3, 3, e agora menos, menos. Ora, menos com menos dá mais, ok? Depois é só efetuar cálculos. Portanto, raiz quadrada menos 1 menos 3, menos 1 menos 2 dá menos 3, menos 3 ao quadrado dá 9, mais 3 mais 4 dá 7, 7 ao quadrado dá 49. Portanto, isto vai dar 58, raiz quadrada de 58, ok?
ponto médio de um segmento de reta, na reta numérica, ok? Então, qual é o ponto médio? Portanto, o ponto médio divide um segmento de reta em duas partes iguais. Ora, sempre que eu quero calcular o ponto médio, basta fazer o quê? A semissoma das abscissas, ok? Na reta numérica. Reparem, portanto, o ponto médio deste segmento de reta, o que é que eu fiz? Somei as abscissas e dividi por 2, portanto dá 0,5. Ok? Ora, nós, como acabei de dizer, o ponto M, aqui, o ponto M divide o segmento em duas partes iguais, então eu digo que o comprimento do segmento de reta AM é igual ao comprimento do segmento de reta MB. Ora, muito bem, se eu designar aqui a abscissa do A por A minúsculo e de B por B minúsculo, eu posso escrever o quê? Vou chegar a uma equação. Ora, muito bem, para não usar o módulo, certo, eu pus o maior, o que está mais à direita primeiro, está bem? Porque, visto que a distância, já vimos que comprimentos tem que ser números não negativos, ok? Então, reparem, AM, M minúsculo menos A é igual a MB, B minúsculo menos M, ok? Resolvendo esta equação em ordem a M, nós temos o quê? Esta formulazinha, reparem, A mais B sobre 2, portanto, semissoma das abscissas, ok? Um exemplo, tem aqui uma reta numérica, uma reta real, aqui é menos 20 e aqui é 50. Quero saber qual é o ponto médio. Vamos pôr aqui o T, tem abscissa menos 20 e o P tem abscissa 50. Quero saber qual é o ponto médio do segmento de reta TP. Então basta fazer o quê? Ora, vou chamar por M minúsculo, vai ser igual a semissoma, semissoma quer dizer dividir por 2, de quê? E somar as abscissas. Portanto, menos 20 mais 50 vai dar 30, 30 a dividir por 2 é igual a 15. Portanto, o ponto médio tem de abscissa 15. Ok? Coordenadas do ponto médio de um segmento de reta no plano. Então, é muito simples. Portanto, tem aqui um plano, não é? Portanto, o referencial ortogonal e monométrico, neste caso. Então, o que é que acontece? Tem aqui ponto médio, divide o segmento AB em duas partes iguais. Então, quais são as coordenadas? É muito simples. Ora, vai ser o quê? Semissoma das abscissas. A abscissa do ponto médio vai ser igual à semissoma das abscissas. E a ordenada vai ser igual à semissoma, porque, reparem, a ordenada do ponto médio está aqui, portanto, divide o y1 e y2 em duas partes iguais. Aqui, esta parte aqui é igual a esta, portanto, vai ser igual à semissoma das ordenadas. Portanto, y1 mais y2 a dividir por 2. Ok? Está feito. Portanto, coordenadas sejam as coordenadas do ponto A, x1, y1, de B, x2, y2 e M, o ponto médio do segmento de reta AB, as coordenadas do ponto médio são estas, está bem? É dado por aquela expressão que acabamos de ver. Exemplo, em relação ao referencial ortonormados, O, X, Y, sejam A e B os pontos de coordenadas menos 1, 3 e 2, menos 4, respectivamente. Portanto, determina as coordenadas do ponto médio. Então, vamos lá ver. O ponto A tem de coordenadas menos 1, 3, o ponto B tem de coordenadas 2, menos 4, então o ponto médio tem as coordenadas do ponto médio, vai ser igual à semissoma das abscissas, menos 1 mais 2 a dividir por 2, semissoma das ordenadas, 3 mais 4 a dividir por 2. Efetuando os cálculos, vai dar 1 meio e 7 meios. Ok? Podem utilizar o GeoGebra para verificar isso rapidamente. Ora bem, vou então no campo de entrada vou pôr o ponto A, portanto, parênteses, menos 1,3, enter. O ponto B, parênteses, abrir parênteses, 2, menos 4. E agora tem duas formas de encontrar o ponto médio. Escrevem P maiúsculo, ponto,
e estão a ver, procuram aqui ponto médio. E agora, o que é que tem? Tem 2 pontos. Então, vou encontrar o ponto médio através de 2 pontos. Ponto, ponto. Ok? Pronto, e agora é colocar o nome dos pontos. Portanto, A e B. A maiúsculo, vírgula, B maiúsculo. Ok? E automaticamente tem o ponto médio. Lá está, confirma que é 1 meio, que é 0,5, e menos 1 meio, que é menos 0,5. Ok? Podem também encontrar o ponto médio de outra forma. Através de quê? De um segmento de reta. Portanto, vão aqui às ferramentas, representa o segmento de reta dos pontos A, B, certo? A, B, e agora regressam ao campo de entrada, certo? Aqui, e põem ponto, novamente, ponto médio, e vão pôr o quê? Ora, ponto médio, segmento de reta, está bem? Ora, como é que se chama o segmento de reta? O GeoGebra chamou-lhe F, então vou pôr F, tal e qual. E tem na mesma as coordenadas do ponto médio, 0,5 e menos 0,5. Se repararem, podem mexer os pontos e, obviamente, as coordenadas do ponto médio alteram-se, tá? Tanto faz mexer com o ponto A, tanto, está bem? Ou com o ponto B ou com o ponto A, está bem? Ok? Ora, regressando. Próximo exercício, questão 2. No referencial ortonormado, considera o quadrilátero ABCD, sendo o A, portanto, dá-me as coordenadas do ponto A, B, C e D. Determina as coordenadas do ponto médio para cada um dos lados. Portanto, eu vou fazer só uma linha, porque este é sempre a mesma coisa. Portanto, vou começar já pela 2.1. 2.1. Ora, ponto médio. Interessa-me as coordenadas do A. Portanto, as coordenadas do A é 1, 3 e do B, porque eu quero o ponto médio do segmento AB, de reta, não é? Portanto, vamos lá. O ponto B, menos 1, 2. Portanto, o ponto médio vai ser igual à semissoma das abscissas. Portanto, 1 mais menos, portanto, mais menos, podem logo pôr menos, não é? Sobre 2. E depois a semissoma das ordenadas. Portanto, vai ficar 3 mais 2 sobre 2. Efetuando os cálculos, vai dar 0 e 5 meios. Portanto, o ponto médio do segmento reta AB, neste caso é este aqui, tem coordenadas 0, 5 meios. Ok? Portanto, aqui é 2,5. Próxima questão. Considere no referencial ortonormado OX e Y nos pontos A, M e N. Sabe-se que M e N são os pontos médios de AC e de AB, respectivamente. Determina as coordenadas do ponto B. Então, vamos lá. O que é que eu sei? Vou esquematizar. Tenho aqui um segmento de reta AB e sei que o M são os pontos médios de AC e N, de AB. Então, aqui o N é ponto médio do segmento de reta AB. E aqui outro exemplo, o AC, segmento de reta AC, tem como ponto médio o ponto M, ok? E agora eu quero determinar as coordenadas do ponto B, ok? Então vamos a isso. Ora, o exemplo que me interessa é este, tá? Que é o único que tem ali o ponto B. Então, o que é que é? Eu sei que o N é o ponto médio do segmento de reta AB. Então, vamos fazer isso. Ora, muito bem. Interessa-me as coordenadas do A, 0, 2 e do B, que eu quero terminar, vou-lhe chamar x, y, certo? E vou aplicar a definição de ponto médio. Portanto, ora, semissoma das abscissas, 0 mais x, mas 0 mais x dá x sobre 2, não é? Semissoma das ordenadas, 2 mais y sobre 2. É igual a quê? Às coordenadas do ponto médio que nós sabemos, que é o n, neste caso, 3 meios 1. E agora basta resolver um sistema. Portanto, abscissa é igual a abscissa, ordenada é igual a ordenada. Portanto, x sobre 2 igual a 3 meios e 2 mais y sobre 2 igual a 1. Tanto faz resolver um sistema desta forma ou com chavetas, ok?
ou assim. É igual. Pronto, então vamos lá. Ora, tem os mesmos denominadores, desaparecem, e equivalentes, x igual a 3. Já descobrimos a abscissa do ponto B. Já sei que a abscissa é 3, falta a ordenada. Então, aqui, resolvendo a equação, 2 mais y é igual a 2. Portanto, aqui já está, corto. Y é igual a quê? 2 menos 2. Portanto, vai dar 0. Então, a ordenada do ponto B é 0. 3.2, ora vamos apagar. 3.2. Ora, para terminar agora as coordenadas do ponto C. Portanto, o que é que nós sabemos? Sabemos que o segmento de reta AC tem como ponto médio o M. Então, vamos a isso novamente. Portanto, as coordenadas do A são 0 e 2. As do C, X e Y. Ora, vamos lá, aplicar a definição de ponto médio, portanto, semissoma das abscissas, semissoma das ordenadas, igual ao ponto médio, que nós sabemos quais são as coordenadas, ok? Portanto, 3 meios igual a 4. Portanto, mais uma vez, um sistema, portanto, x sobre 2 é igual a 3 meios e 2 mais y sobre 2 igual a 4. Ora, já tenho os mesmos denominadores, aparecem, x é igual a 3, e aqui vai ficar 2 mais y igual a 8, x igual a 3, e y é igual a 8 menos 2, portanto dá 6. Significa que as coordenadas do ponto C, a abscissa é 3 e a ordenada é 6. Num plano munido de um referencial ortonormado, ao x, y considera os pontos A e B. Determina, utilizando o teorema de Pitágoras, a distância entre os pontos A e B. Portanto, já temos aqui a fórmula, que foi obtida através do teorema de Pitágoras. Basta fazer a distância entre A e B é igual à raiz quadrada da soma, e agora do quadrado da diferença das abscissas pelo quadrado da diferença das ordenadas dos pontos. Portanto, A tem como coordenadas 1 menos 5, o ponto B tem como coordenadas 3, 2. Portanto, abscissas, então, quadrado da diferença das abscissas, 1, 3, ok? E agora, quadrado, expoente 2, da diferença das ordenadas, menos 5, 2, ok? E agora é só efetuar cálculos. Portanto, vai dar 1 menos 3 dá menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 5 menos 2 dá menos 7 ao quadrado dá 49. Então, vai dar 53, raiz quadrada de 53. Portanto, o comprimento de segmento de reta AB, que corresponde à hipotenusa deste triângulo aqui, certo? Visto que ele é retângulo, é a raiz quadrada de 53. Ora, num referencial ortonormado, representaram-se duas retas R e S. Sabe-se que a reta R tem de equação, portanto vou por aqui, reta R tem de equação y igual a x mais 6. E S é a bissetriz dos quadrantes pares. Então, rapidamente vou por aqui pequenino. Vocês sabem que este é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, a bissetriz dos quadrantes pares, segundo e quarto, é esta, não é? O que é uma bissetriz? Divide um ângulo em duas partes iguais. Então, é esta. E esta reta tem como equação y é igual a menos x, ou seja, objetos as abscissas e os objetos são simétricos, ok? Já agora, enquanto que a bissetriz dos quadrantes ímpares, que passa no primeiro e no terceiro, a equação da reta é y igual a x, ou seja, abscissas e ordenadas são iguais. As abscissas e as ordenadas são iguais, ok? No caso concreto, interessa-me a dos quadrantes pares, portanto, e essa reta é S. É y igual a menos x, a equação da reta. Muito bem. Mostra que o perímetro do triângulo AOB, sendo A a interseção da reta R com eixo pós X, com estas abscissas, e B a interseção da reta
RS, ok? O ponto de interseção das duas retas, vou ter que representar isso igual a esta expressão. Ora, muito bem, então vamos representar isto direitinho, vou já apagar esta parte aqui e vamos representar aqui o esquema. Vamos lá então, aqui o referencial cartesiano x, y, ok? Então, a reta S bissetriz dos quadrantes pares, segundo e quarto, mais ou menos, tem que passar assim na origem diferencial, y é igual a menos x, portanto esta é a reta S. A reta R, para representar, bastam 2 pontos, já sei, a ordenada na origem é 6, portanto aqui vai ser 0.06, passa aqui, e preciso de outro ponto, vou fazer aqui um esquema, dão valores quaisquer ao x, por exemplo, menos 1, ora quando x é menos 1 mais 6 dá 5. Passa também no ponto de coordenadas, menos 1, 5. Ora, menos 1, 5. Se aqui é 6, aqui mais ou menos 5. Só um esquema para nós vermos qual é o triângulo que eles querem, ok? Esta é a reta R e tem como equação y é igual a menos x mais 6, ok? Muito bem, então vamos lá ver. Onde é que está o ponto A? O ponto A é a interseção de R com o eixo OX. Então, o ponto A está aqui. Interseção da reta R com o eixo OX. E B é a interseção das duas retas, R e S. Então, aqui está o B e aqui está o O. Portanto, eu quero o perímetro deste triângulo. ABO. Ok? Muito bem. Então, vou já começar. Este comprimento aqui é igual ao módulo, não é? Ao módulo da abscissa do ponto A, porque reparem, é um comprimento aqui, eu já sei que a abscissa é um valor negativo, mas não me interessa o valor negativo, portanto vamos lá. Então o ponto A, vou já fazer aqui um cálculo auxiliar, o ponto A, como está em cima do eixo do x, tem de coordenadas x, 0. Ora, o que é o 0? É o y. E o ponto A pertence à reta R, não é? De equação y, vou pôr aqui, igual a x mais 6. Então, vou substituir o y por 0 para resolver a equação e saber quanto é que vale o x. Então, vai ficar x mais 6 igual a 0, equivalente x igual a menos 6. Portanto, aqui é menos 6. Então, já sei que o comprimento, vou pôr aqui o perímetro, o comprimento de AO é 6. Vão ver? Ora, mais. Agora vou terminar o comprimento de AB, está bem? Ora, mas para saber a distância do ponto A ao ponto B, preciso de conhecer as coordenadas do B, depois aplicar esta fórmula, está bem? Ora, muito bem, então vamos lá. Como é que eu vou determinar as coordenadas do B? Através de um sistema, certo? Porque o ponto B é o ponto de interseção das duas retas. Ora, vamos lá, vou mudar de cor. E vamos resolver aqui o sistema. Vamos lá pôr aqui. Então, a reta R tem de equação y é igual a x mais 6. A reta S tem de equação y é igual a menos x. Portanto, vou já pegar aqui, já estão resolvidas em ordem y. Vou pegar na expressão x mais 6 e substituir do outro lado, para ficar só com uma incógnita. Portanto, vai ficar x mais 6 igual a menos x. Portanto, vai ficar 2x igual a menos 6. X igual a menos 3, ok? Ora, agora preciso da ordenada, portanto, vou a esta equação, y igual, o x acabei de descobrir que é menos 3 mais 6, que dá 3. Então, as coordenadas do ponto B são abscissa menos 3, ordenada 3. Vamos ver se faz sentido. Faz, sim senhora. Portanto, menos 3 e aqui 3. Muito bem. Então, já posso determinar quanto é que é o comprimento de segmento de reta AB, através desta fórmula, ok? Então, vamos aqui. A distância de A a B é igual a raiz quadrada. Ora, vou pôr aqui o A, as coordenadas do A que são menos 6 e 0, e o B, menos 3 e 3, e aplicar a fórmula. Portanto, fica menos 6 menos, com menos dá mais 3 ao quadrado,
mais o quadrado da diferença das ordenadas. Ora, 0 e 3, 0 e 3. E efetuando os cálculos vai dar, ora, menos 3 ao quadrado dá 9, mais aqui também dá menos 3 ao quadrado dá 9. Portanto, vai dar raiz de 18. Mas como eu quero chegar aqui ao raiz de 2, já vou simplificar esta raiz. Portanto, raiz de 18 é igual a raiz de 9 vezes raiz de 2. E raiz de 9 dá 3. Raiz de 2. Portanto, ok. Muito bem, então vou já completar. Então, aqui o perímetro, o AB, o comprimento, já sei que é 3 raiz de 2. Só me falta determinar o BO. Está bem? Outra vez utilizando esta fórmula. Então, aqui vou calcular, vou pegar ali em cima. Aqui. Oh, não me está a deixar apagar. Olha, vamos utilizar aqui outra cor então. Ora, aqui. Certo? Depois vejo o que é que se passa. Então, distância do B ao O. Portanto, acaba por ser só, como o O é 0, 0, basta fazer raiz quadrada da soma do quadrado da abscissa pelo quadrado da ordenada, está bem? Portanto, vai ficar BO, já vimos atrás, já expliquei isso, não é? Portanto, vai ficar, ora, B, o ponto B é este, portanto, vai ficar menos 3 ao quadrado, que dá 9, mais 3 ao quadrado, que dá também 9. Dá também raiz de 18, simplificando, já vimos que é 3 raiz de 2. Tá? Isto porquê? Porque o ponto O é 0, 0, portanto não interfere. Ok, então, ora, muito bem. Então, BO, que é também 3 raiz de 2. E agora, simplificando isto, 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Se colocarem o 6 em evidência, fica 1 mais raiz de 2. E já chegamos lá, ok? Está correto. Ok, já provamos. Questão 6. Num plano munido, portanto, aqui a questão 6 é determinar a distância, é mais do mesmo, portanto, aplicação direta da fórmula. Num plano munido de um referencial ortonormado, considera os pontos, portanto, determinar é também a aplicação direta da fórmula, já fizemos. Classifico quanto ao comprimento dos lados, portanto, depois de conhecerem o triângulo mar, certo? Depois de conhecerem a distância, o comprimento de cada um dos lados, certo? Vocês classificam quanto aos lados, só recordando como é que eu classifico um triângulo quanto aos lados. Se tiverem dois lados iguais, é isósceles, certo? Dois lados iguais, três lados iguais, equilátero. Se não tiver lados iguais, escaleno, ok? Pronto. Próximo. Considerando um plano munido de um referencial ortonormado OXY, desculpem, os pontos A, B e C. Determina os valores de A a B, sabendo que C pertence à interseção das retas de equação. Ora, muito bem, então vamos lá ver. Isto aqui, qual é a informação que me transmite? Dá-me as coordenadas do ponto C, certo? Porque o ponto C pertence à interseção destas duas retas. Então vamos fazer aqui rapidamente. Ora, esta aqui é a reta vertical da abscissa 3. 1, 2, 3. Certo? Portanto, ok. X igual a 3. E esta aqui é a reta horizontal. Menos 1, menos 2. Ok? Então, onde é que está? O ponto C está aqui. Então, quais são as coordenadas do ponto C? 3, menos 2. Ok? Então, já sei, na 8.1, o ponto C tem de coordenadas quê? 3 menos 2. E eu pretendo terminar isto, ok? O A e o B. Muito simples, então posso igualar. Portanto, resolvendo o sistema, A ao quadrado menos 1 é igual a quê? A abscissa de C, 3, e o B mais 2, que é a ordenada, certo? Corresponde à ordenada do C, igual, ok? Portanto, vai ficar o quê? Equivalente. A ao quadrado é igual a 3 mais 1, que dá 4, e o B é igual, ora, passa para o outro lado, fica menos 2, menos 2, menos 4. Ora, muito bem, A é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 e B igual a menos 4. Portanto, fica A igual mais ou menos
2 e B igual a menos 4. Tá? Portanto, já acabamos de terminar, o A pode tomar dois valores, o 2 e o menos 2, e o B, o valor menos 4. Ok? 8.2. Então, determina os valores de A e B, sabendo que C agora pertence ao eixo das ordenadas. Vamos só apagar aqui isto. Deixa-me ver se já dá para apagar. Dá. Portanto, vamos lá. Agora, vou pôr outra cor. Portanto, o ponto C pertence ao eixo Y, ao eixo das ordenadas. Tem ordenada positiva, portanto, a partir daqui de 0 para cima. E OC, a distância de OC é raiz de 5 AB. Ora, muito bem, então vou ver qual é a distância do comprimento segmento reta AB, certo? Ora, muito bem, para saber qual é a ordenada do C. Então, vamos lá. Aplicando a fórmula, ora, vou por aqui, o A tem de coordenadas 2, menos 1, 2, menos 1, e o B tem de coordenadas 1, menos 3, 1, menos 3. Então, aplicando a fórmula, portanto, quadrado da diferença das abscissas, 2, 1, mais quadrado da diferença das ordenadas. Portanto, menos 1, menos com menos dá mais 3. Efetuando os cálculos, vai dar, portanto, 1 ao quadrado, que dá 1, mais 2 ao quadrado, que dá 4. Portanto, vai dar raiz de 5. Então, significa que OC vai ser igual a quê? Raiz de 5 vezes raiz de 5. Então, dá 5. Ok? Muito bem. Então, quer dizer que o ponto C tem de coordenadas, como pertence ao eixo das ordenadas, portanto, a abscissa é 0 e a ordenada é 5. E agora resta resolver o sistema, como fizemos. Então, para descobrir o A e o B, eu posso dizer que o A ao quadrado menos 1 é igual à abscissa do ponto C, que agora é 0, e a ordenada B mais 2 é igual à respectiva ordenada do C, que é 5. Ora, efetuando os cálculos, A ao quadrado é igual a 1 e B é igual a 5 menos 2, que dá 3. A ao quadrado é mais ou menos raiz quadrada de 1, vai dar mais ou menos 1 e B igual a 3. Ok? Portanto, as coordenadas do A, neste caso, o A, que valores é que pode tomar? Ou menos 1, 1 ou menos 1, e o B, 3. Ora, considere num plano munido de um referencial ortonormado ao XY nos pontos de coordenadas A, B, C e D, com A pertencente a R. Determina A de modo que os pontos A e B sejam coincidentes. Ora, o que é que isto quer dizer? Sejam coincidentes? Os pontos A e B têm que ter as mesmas coordenadas. Então, mais uma vez, através de um sistema. 1.1, ora, A e B, A ao quadrado tem que ser igual a 1. Ok? Portanto, A ao quadrado tem que ser igual a 1 e a ordenada do ponto D tem que ser igual à ordenada do ponto A. Portanto, A mais 4 igual a 3. Resolvendo isto, vai dar A igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 e A igual a 3 menos 4, que dá menos 1. Ora, muito bem, então vai ficar A igual a mais ou menos 1 e A igual a menos 1. Ora, muito bem, aqui temos um problema, portanto, o A só pode tomar um valor, certo? Ora, e qual é, de forma que tenham as mesmas coordenadas, só pode ser o quê? 1 menos 1, está bem? Portanto, A equivalente a igual a menos 1, certo? Porque é interseção, tá? Portanto, ora, vamos verificar, certo? Portanto, a resposta certa é A igual a menos 1. Vamos verificar. Ora, o D, a abscissa do D tem que dar 1. Dá sim, senhora, menos 1 ao quadrado dá 1. E a ordenada do D tem que dar 3. Ora, menos 1 mais 4 dá 3. Ok? Portanto, a resposta está correta. A e B são coincidentes se o A tomar o valor menos 1. 1.2 indica as coordenadas do transformado do ponto A pela reflexão de eixo ao X.
Ok, vamos fazer aqui o esboço do referencial. Ora, muito bem, então, coordenadas, vamos pôr aqui um referencial, x, y, coordenadas do ponto A, 1, 3. Então, 1, e agora 1, 2, 3. Ora, o ponto A está aqui, ok? Então, quero saber as coordenadas do transformado do ponto A pela reflexão de eixo ao X. É como se o eixo ao X fosse o meu espelho. Então, onde é que eu vejo o transformado? Ora, aqui. A mesma aqui, esta distância aqui tem que ser igual a esta, ok? Então, aqui será menos 3. Então, vou chamar aqui ao transformado de A à linha. Então, vou dizer que as coordenadas da linha são o quê? A abscissa é a mesma, portanto, a abscissa mantém-se e a ordenada passa ao simétrico. Portanto, estava 3, passa a ser menos 3, ok? A linha B, portanto, o transformado de B pela reflexão de eixo ao Y. Então, vamos lá ver. O ponto B tem de coordenadas menos 4, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4, menos 1, menos 2. Ok? Menos 2. Ok? Aqui é o B. Então, onde é que está o transformado de B pela reflexão de eixo ao Y? Então, agora o meu espelho é o eixo das ordenadas. Então, onde é que eu vejo B? Ali. Ok? Portanto, o que é que acontece agora? Agora mantém-se a ordenada e a abscissa passa ao simétrico. Portanto, aqui vai ser 4. Tá? E aqui vou chamar B'. Portanto, as coordenadas de B' serão 4 menos 2. Ok? C, volta, ora, o C pela rotação de meia volta. Ora, quando eu faço uma rotação de meia volta, vou parar exatamente ao lado oposto, de centro, na origem diferencial. Muito bem, ora, sim senhora, ali. Então, vamos lá, pôr as coordenadas do C. Menos 1, vou pegar outra cor. Menos 1, 3. Portanto, menos 1, 3. Coordenadas do C. Aqui. Aqui é o C. Ora, a rotação, ali no centro é a origem diferencial. Onde é que eu vou parar? Ali. A abscissa, se aqui é menos 1, passa a ser 1. Aqui está aqui o 1. Reparem que isto não está muito bem feito, mas pronto, vocês entendem. A abscissa é simétrica, assim como a ordenada também será simétrica. Aqui é o 3, portanto passa a ser menos 3. Portanto, iria dar ali. Estão a ver? Portanto, neste caso, o transformado do C, que eu chamei C', o que é que acontece? As coordenadas vão ser simétricas. Portanto, C está aqui, a abscissa do C era menos 1, passa a ser 1. A ordenada do C era 3, passa a ser menos 3. Ok? 1.3. Representa os pontos A, B, C, desenha o triângulo ABC, determina a sua área. Então, vamos a isso. Então, vamos por aqui, pegar noutra cor ainda. Ora, o triângulo ABC é A, B, C. Portanto, aqui, este aqui vai para ali, este aqui. Ok? Então, qual é a área? Base, certo? Ora, a base vai ser o quê? 1 mais 1 dá 2. Portanto, a área do triângulo ABC será igual a base, que é 2, vezes a altura, certo? Aqui. Portanto, aqui, 3, daqui 2, portanto, a altura é 5, vou dividir por 2. Porque a fórmula da área de um triângulo é igual a base vezes a altura a dividir por 2. Portanto, simplificando, isto dá 5, ok? Podem dividir tudo por 2, ou então fazer 2 vezes 5, 10, metade dá 5. Considere num plano uma unidade de um referencial ortonormado OX, Y nos pontos A, B e C. Classifique o triângulo quanto à medida de comprimento dos lados. Portanto, vocês têm que fazer a mesma coisa. Portanto, tem, através da forma que vimos há bocadinho, vamos pôr aqui o triângulo A, B e C, calcular a distância de A a C, depois a distância de C a B e depois a distância de A a B, certo? E ver que se der tudo igual, o triângulo é equilátero. Se der dois lados iguais, o triângulo é isósceles. Se tiverem todos os lados diferentes, é escaleno, ok?
determina o valor exato do comprimento de segmento de reta DE, sendo D o ponto médio do segmento AB. Ok, então vamos a isso. Ora, tenho aqui o segmento de reta AB, certo? Que era o ponto médio que eles chamaram D. Portanto, aplicação imediata, portanto, ponto médio, as coordenadas do ponto médio. Ora, preciso das coordenadas do A, menos 2, 2, e as coordenadas de B, portanto, 5, menos 1. Ok? Semissoma das abscissas, somo as abscissas, divido por 2, por isso é que se chama semissoma, e a semissoma das ordenadas. Mais com menos dá menos, portanto 2 menos 1, ok? Portanto, as coordenadas do ponto D, que representam o ponto médio do segmento de reta AB, serão 3 meios, a abscissa, e 1 meio. Ora, depois, determino o valor exato, determino o valor exato. Ora, muito bem, eu não quero calcular, pois, eu estava a calcular o ponto D, também preciso dele, está bem? Portanto, não é perda de tempo. Então, vamos lá ver, eu não li o exercício até o fim. Portanto, determino o valor exato do comprimento de segmento de reta DE, certo? Portanto, tenho que aplicar a distância entre os pontos D e E, portanto, preciso das coordenadas do D e do E, portanto, não é perder tempo, tá? Então, vamos lá ver, e agora? O E é o ponto médio da AC, então vou fazer a mesma coisa. Então, tenho aqui o E, é o ponto médio de A a C, do segmento reta AC. Então, muito bem, ponto E, tem de coordenadas, preciso das coordenadas do A, tenho aqui, e do C. Ora, as coordenadas do C, 4 e 6, vou pôr aqui, 4 e 6. Então, semissoma das abscissas, ora, menos 2 mais 4 dividido por 2, e a semissoma das ordenadas, 2 e 6. Portanto, 2 mais 6, 2 mais 6 a dividir por 2. Portanto, as coordenadas do ponto E serão 2 sobre 2 dá 1 e aqui dá 8 sobre 2 dá 4. Ok? E agora sim, já consigo dar a resposta. Portanto, as coordenadas, o comprimento do segmento de reta DE. Portanto, a distância dos pontos D ao E. Ok, muito bem. Então vamos lá ver do ponto D ao E. Assim é que é. Então vai ficar o quê? Raiz quadrada, quadrado da diferença das abscissas. Portanto, eu vou pôr o ponto D aqui tem coordenadas 1, 4. O ponto E tem coordenadas 3 meios, 1 meio. Ok? Então vamos a isso. Então vai ficar 1, 3 meios, mais o quadrado da diferença das ordenadas, portanto, 4, 1 meio. Ora, efetuando os cálculos, 4, 1 meio, está bem? Portanto, 4 menos, está bem? Portanto, aqui uma grande confusão, vou pôr aqui apagar, senão nem eu me entendo daqui a bocado. Vamos lá ver, sou muito trapalhona, peço desculpa. Ora, vamos lá ver, 4 menos 1 meio, e agora é só fazer. Vamos lá então, os cálculos. Então, aqui vai dar 2, dou o mesmo denominador, não é? Portanto, vai dar 2 menos 3 dá menos 1 meio ao quadrado, mais, ora, 8 menos 1 dá 7 meios ao quadrado. Ora, que isto vai dar 1 ao quadrado dá 1, 2 dá 1 quarto. Portanto, os quadrados são sempre positivos, certo? Positivos ou zero. E mais 7 vezes 7, 49 quartos. Portanto, isto vai dar raiz quadrada de 50 sobre raiz quadrada de 4, certo? Ora, raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, é a mesma coisa, 50, ok? Que se transforma raiz de 50 sobre raiz de 4, ok? Porque eu quero chegar a esta forma, ok? Muito bem, então vou passar aqui deste lado. Tem um espacinho. Então, ok? Então volto. Ora, raiz quadrada de 50 é igual a raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2, tá? Porque já vimos que raiz de 4 é 2. Estou quase nesta forma. Então, raiz de 25 é 5, 5 raiz de 2 sobre 2. Está feito, tá? Portanto,
o comprimento do segmento de reta DE é dado, o valor exato é 5 raiz de 2 sobre 2. Ok?